Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Livrai-nos das maldades e das ciladas do demônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Nossa Senhora. Então vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Antes, peço a vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva, né? Dê o seu like, né? Deixe o seu comentário, perguntas, dúvidas, se você está gostando, né? E nos ajude a evangelizar, tá, gente? Por favor, nos ajude para que o nosso canal possa crescer. Quanto mais pessoas se inscreverem, a gente alcançar o maior número de pessoas e o canal mais tiver divulgação, a gente vai poder chegar ao maior número possível de pessoas. E nós precisamos de estudo, de conhecimento da doutrina católica. Então nós estamos estudando o Catecismo da Igreja, importantíssimo hoje para a gente que trabalha, que é catequista, participa de grupos de oração. Todos nós que trabalhamos na igreja, nós precisamos estudar o Catecismo da Igreja. Tem catequista que não sabe a doutrina, não sabe. Eu conheci catequistas que não entendiam nada da doutrina. Preferiam ficar falando de sua vida pessoal, contar sua vida, do que falar da doutrina, porque não tinham conhecimento. Então, gente, vamos estudar o Catecismo da Igreja. Então, nos ajude a divulgar, tá? De graça para você aí um estudo do Catecismo da Igreja. O que nós estamos estudando agora? Nós já estudamos o Credo, tá aí? Se você quiser estudar o Credo, já estudamos o Credo. Já estudamos a liturgia, agora estamos estudando os sacramentos, os 7 sacramentos. Então, estamos pegando um por um dos 7 sacramentos. Eu estou desdobrando cada um deles, tá bom? Então, me ajude aí, por favor, a evangelizar, tá bom, gente? Então, na aula passada, nós estamos estudando o sacramento do batismo, que é o primeiro sacramento, tá? Que é importantíssimo, porque sem batismo nós não recebemos nenhum outro sacramento, tá? O batismo nos faz filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, membros da igreja, apaga o pecado original. Se você é batizado criança, ele apaga o pecado original. Se você é batizado adulto, aí o batismo apaga o pecado original e todos os pecados pessoais, tá? Porque criança não tem pecado, mas ela tem o pecado original, que já nasce com ele. Tá? O adulto não, o adulto tem o pecado original e ainda tem o pecado pessoal. O batismo apaga tudo, tá? E o adulto, ele precisa passar pelo catecumenato, é o que nós falamos na aula passada. Então ele tem que ajeitar a sua vida, não é qualquer pessoa que pode
receber, não é? Tem que estar vivendo de acordo, tem que ser católico, tem que estar vivendo de acordo com a lei de Deus. Agora, a criança não. Qualquer criança pode ser batizada, desde que seja com autorização do pai e da mãe. Ninguém pode batizar ninguém sem autorização, desde que não seja em perigo de morte. Se a pessoa estiver morrendo, aí qualquer, né, criança pode ser batizada. Ok? Então, gente, algumas coisas que a gente já falou, então eu estou recapitulando para você. Tá? O batismo só pode ser recebido uma vez, não pode ser apagado, nem que você quiser. Tá? Então, gente, ele coloca na gente uma coisa, uma marca, que se for para a gente ir para o inferno, nós vamos com batismo e tudo. Tá bom? Então, na aula passada, nós explicamos essa questão do batismo de adulto, do batismo de criança, que é o correto, batizar criança. Quem não foi batizado criança, batiza adulto. Tem gente que vem de outra religião, né? Dependendo da religião tem que batizar, porque a igreja não aceita o batismo de algumas religiões. Algumas igrejas protestantes, a igreja aceita o batismo, aí tem que ver de cada caso, porque as igrejas protestantes são milhares, né? São mais de 30 mil. Então algumas a igreja aceita o batismo, algumas não. Aí tem que analisar caso a caso, ok? Hoje nós vamos falar o quê? Tá? Sobre a fé, a ligação entre a fé e o batismo. Porque está lá, né, o catecismo, ele é a interpretação da tradição e da Bíblia. E a Bíblia diz bem claro, nosso Senhor Jesus Cristo foi bem claro. Marcos capítulo 16, versículo 16. Anote para você ler depois. Quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é necessário, mas também precisa da fé. Da fé da pessoa, se ela é adulta. Se ela é uma criança, precisa da fé do pai, da mãe, do padrinho. Por isso precisa ter padrinho. Outra coisa importante, o batismo e o crisma precisa de um padrinho para acompanhar a pessoa, né, na fé. Eu, por exemplo, sou padrinho de batismo da minha sobrinha. É o maior orgulho para mim. Eu sou padrinho dela. E eu estou sempre ali. Ela é coroinha hoje. Graças a Deus, estou ensinando ela os caminhos de Deus. Então, padrinho, gente, não é para enfeitar, não. Se você é padrinho de batismo e de crisma, você tem uma obrigação com o seu afilhado. Tem gente que tem 10, 15 padrinhos afilhados, mas não dá assistência espiritual. Muito mais, claro, também a sua presença, aquela coisa toda, mas também a parte espiritual. Ensinar Deus, levar Deus para o seu afilhado. E eu faço isso até com o meu sobrinho, que não é meu afilhado. Então, nossa obrigação como padrinho e madrinha é isso. Então, para ser padrinho de crisma e de batismo, também tem que estar vivendo de acordo com a fé. Se não estiver vivendo de acordo, não pode ser. Ok? Então, vamos ver aí o que o Catecismo nos ensina na página 348. Se você quiser me acompanhar, página 348, parágrafo 1253. 1253. 1253. O título é Fé e Batismo. Então você não pode separar a fé do batismo. Para você ser batizado, você tem que ter fé. Tá? O batismo é o sacramento da fé. Por quê? Vai te incorporar à igreja. Vai te fazer um membro da igreja de Cristo. Para isso você tem que crer. Eu sou um filho, eu vou ser um filho de Deus, eu vou ser um irmão de Cristo, eu vou participar da igreja de Cristo. Para isso eu preciso da fé. Entendeu? Porque, gente, quando você é incorporado na igreja, não é igual você ser um sócio de um clube, não. Você é enxertado no corpo de Cristo, você passa a ser membro desse corpo. Tá? Então, é o sacramento da fé. O batismo faz esse tipo de coisa. Mas a fé tem necessidade da comunidade dos crentes. Os crentes é aqueles que creem na mesma fé. Por isso, gente, que é importante você viver em comunidade. Ali é uma comunhão. A igreja é uma comunidade daqueles que creem na mesma fé. Eu falei um pouco sobre isso já na aula passada. É importante você ir para a igreja. O batismo é para você viver em comunidade, não para você viver em casa sozinho. Por isso que você deve ir à igreja, frequentar a igreja. O batismo é para você frequentar, receber os outros sacramentos.
Tá? Depois você vai aprender também sobre os mandamentos da lei de Deus. E um dos mandamentos é você guardar o dia do Senhor. Guardar o dia do Senhor é você ir para a igreja. O domingo é obrigatório você ir à igreja, ir à missa. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Não é? O católico ele é obrigado a ir à missa de domingo. Pelo menos de domingo. Dia de semana não é obrigatório, mas dia de domingo é. Então o batismo, gente, é para isso. Te faz você ter consciência disso. O dia que eu não vou à missa, a minha consciência me acusa. O domingo que eu não vou à missa, a minha consciência me acusa. E o que me faz isso? A fé e o batismo. Depois os outros sacramentos, mas principalmente a fé e o batismo. Entenderam? Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da igreja. Olha, então a fé, gente, é da igreja, não é minha e não é sua. Por isso que a gente batiza a criança. Ah, mas a criança não tem fé, mas a igreja tem fé, meu amigo. A criança está sendo batizada na fé da igreja, ela vai ser um membro da igreja de Cristo, da igreja que Jesus fundou, está lá em Mateus 16. São Paulo diz na carta aos Efésios, nós somos a família de Deus. Quem é a igreja? A igreja, gente, não é só os apóstolos, não é só o Papa, não é só os bispos, não. Eu também pertenço à igreja, eu também faço parte da igreja. Então, nós somos batizados na fé da igreja, no credo. Por isso, quando a gente é adulto, a gente recebe o credo. A criança também, quando ela é batizada, ela recebe o credo, ou seja, a nossa profissão de fé. Eu creio. Por isso que a gente fala a renovação das promessas do batismo. Eu creio em Deus, em Jesus, na Santa Igreja, na comunhão dos santos. O credo é obrigatório também a gente rezar. Todo domingo nós somos obrigados a rezar. Tá? Então o batismo é que faz a gente entender tudo isso. E a fé. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e madura, mas um começo que deve desenvolver-se. Olha, então a fé, gente, é uma coisa operativa. Não é? A gente não vai entender tudo de uma vez só. Você pode ser criança, você pode ser jovem, você pode ser adulto. Por que eu estou estudando até... Eu fiz 3 anos de teologia. Eu estou estudando até hoje. O padre, ele continua estudando. O Papa continua estudando. Gente, a nossa fé não é uma fé madura, não. Tanto que os apóstolos que conviveram com Jesus, o que eles falaram? Senhor, aumenta a nossa fé. Não vem com essa conversa fiada. Eu sou um homem de fé. Não é coisa nenhuma. Basta ter até acredito que você seja uma pessoa de fé quando tudo está bem. Não é? Claro, é muito fácil a pessoa falar que tem fé quando tudo está bem. Quando você não tem problema, quando você não tem uma dor de cabeça, quando você não está passando por uma dificuldade. Mas eu duvido, quando o calo aperta, que a sua fé não fraqueja. Quem de nós nunca fraquejou na fé? Eu várias vezes. Como dizia o Padre Léo, se a gente não tem calo no nosso joelho, a gente desiste. Por que muita gente desiste da fé? Eu conheço várias pessoas que era de igreja, era cristão, a primeira coisa desistiu. Entendeu? Nós somos fracos mesmo na fé. Então a fé e o batismo é para isso. É para a gente caminhar. Caiu, vamos levantar. Um puxa o outro. Não é? Então se um caiu, está mais fraco na fé, peça ajuda. O outro vai lá e puxa e a gente vai e vamos seguir em frente. É isso aí. Ninguém tem garantia. Por isso que ninguém tem garantia de salvação. Por isso que São Paulo fala, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então a gente tem que estar... Jesus disse isso. Aquele que perseverar na fé até o fim será salvo. Tá? Porque não é fácil. Não é fácil, gente. Querem puxar o seu tapete. Tem as tentações. O demônio vai querer te tirar da fé. Gente, depois que eu comecei esse canal, eu já tive a oportunidade de desistir. Não é? Quando você começa a trabalhar para Deus, meu amigo, o inimigo, ele quer te... Olha! Tem 2 anos que eu tô com esse canal. São 2 anos de bênçãos, mas também de dificuldades na fé. Por quê? Tem coisa de todo tipo para você desistir. Entendeu? Porque a sua fé é pequenininha, é um grãozinho de mostarda.
Mas se você não enxertar a sua fé na fé de Cristo e da igreja, ao catecúmeno ou ao seu padrinho, já falei sobre isso, não é? É feita a pergunta: que pedes à igreja de Deus? E ele responde: a fé. Olha que coisa bonita, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que pedir? A fé. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. É a fé, gente, que nos faz vencer ao que nós estamos passando hoje. Hoje é fácil ser cristão? Não. Hoje não é fácil ser cristão. Se já não era na época de Jesus, hoje é menos ainda. Se você não tiver realmente uma fé realmente forte em Deus, na primeira você vai desistir. Na primeira você vai desistir. Então a primeira coisa que a gente tem que pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Por mais que eu tenha fé, mas Senhor, aumenta a minha fé. Nunca deixe que a minha fé vacile. Você pode perder tudo, meu amigo. Você pode perder tudo. Perca tudo. Mas se você perder a fé, assista a última pregação do Padre Léo. Buscai as coisas do alto. Tenho certeza que 90% dos católicos já assistiram. Eu já assisti umas 2, 3 vezes. Aquela palestra ali, toda vez que eu assisto, eu choro. Entendeu? Eu nunca vi um homem com câncer, né? À beira da morte, que a gente sabe que aquela pregação ele estava à beira da morte, tanto que morreu pouco tempo, menos de um mês ele morreu, não é? Mas eu nunca vi uma pessoa com câncer, com uma fé igual aquela. Eu nunca vi um homem de fé demonstrar a fé que o Padre Léo teve naquela última pregação dele. Um homem com câncer, não é? Mas que foi até o fim com a sua fé. E hoje está para ser beatificado e vai ser canonizado. Eu tenho certeza que vai ser canonizado. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Porque é um homem que realmente demonstrou a sua fé até na questão do sofrimento. Muita gente desiste. No primeiro sofrimento desiste. Aí que você tem que mostrar que você tem fé. É no sofrimento que a gente prova que a gente tem fé. Tá? Então esse é o parágrafo 1253. O 1254 diz assim: em todos os batizados, se você é batizado, essa palavra é para você. Eu sou batizado e você também. É por isso que a igreja celebra cada ano, em todos os batizados, crianças ou adultos, não importa, a fé deve crescer após o batismo. É o que eu estou falando. Se é criança, vai ensinando, vai dando Deus para ela. Entendeu? Eu estou com meu sobrinho de 2, 3 anos. A gente já ensinou ele a rezar. Ele está dormindo, quando ele acorda, ele já reza. A gente já tá, gente, essa semana, teve domingo, ele pediu para ir na igreja. Ele pediu. Papai, quero ir na igreja. Ele pediu para ir na igreja. Claro que ele não vai ficar 1 hora ali na igreja assistindo a missa. Claro que ele não vai. Ele só tem 2 anos. Ele não consegue ficar 1 hora ali assistindo a missa. Mas ele pediu para ir. Ele ama ir à igreja. Com 2 anos. Mas por quê? Pai, mãe, nós estamos ensinando. Tem gente que se diz católico, não reza com os filhos. Se você é padrinho, reze com o seu afilhado. Você está com o seu afilhado? Reze com ele. Está dormindo? Faça oração junto com ele. Faça oração por ele. Bota a mão na cabecinha dele ali, reze por ele. Se você é pai, se você é mãe, se você é padrinho, madrinha. Não é só para dizer que não, gente. Isso não é figuração, não. Isso é coisa séria. Então vai ensinando a fé para o seu filho, para o seu afilhado. É para isso. A sua obrigação de pai, de mãe, de padrinho é isso. É por isso que a igreja celebra cada ano, na noite pascal, na vigília pascal, não é? A renovação das promessas batismais. Quem participa aí da vigília pascal sabe disso. Eu participo todo ano. Tá lá o momento da gente renovar, seja criança, seja adulto. Todo mundo tem que renovar o seu batismo. Entendeu? Renovação das promessas batismais. Primeira coisa, renunciar ao demônio, renunciar a tudo aquilo que é mal, e depois eu creio.
Eu creio em tudo aquilo que a igreja não me ensina. Então isso é obrigatório todo ano na vigília pascal a gente fazer isso. A preparação para o batismo leva apenas ao limiar da vida nova em Cristo. Já expliquei, eu sou mergulhado na morte de Cristo e ressuscito para uma vida nova. Não é? Onde eu vou ser cristão, eu vou testemunhar a minha fé. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo. Olha que coisa bonita. Fonte esta da qual brota toda a vida cristã. Tá vendo? Então, gente, o seu batismo e o meu batismo é para mim testemunhar a fé. Agora eu sou um soldado de Cristo. Aquela água ali, aquilo ali é uma renovação, aquilo ali é um sacramental, é um sacramental, onde agora esse que eu sou um homem novo, uma vida nova em Cristo Jesus. Então isso é lindo demais. Isso é a página, esse é o parágrafo 1254. É uma pena que muitos cristãos católicos não vivem bem a sua fé e não honram o seu batismo. É uma pena. E o parágrafo 1255 diz assim: para que a graça batismal, presta atenção, a graça do batismo possa desenvolver-se, você recebe a graça, o sacramento ele acontece. Agora, os frutos, a graça do sacramento, a bênção, depende de você. O sacramento acontece, independente da sua fé. Agora, a graça, os frutos, aí vai depender de você. Entendeu? Da vida que você levar. Entendeu? Se você é batizado, mas você vai viver uma vida toda de pecado, aí, meu amigo, não adiantou nada o seu batismo. Tá? Você tem o Espírito Santo dentro de você através do seu batismo e dos outros sacramentos, mas se você vive uma vida toda de pecado, uma vida toda longe de Deus, aí, meu filho, é a liberdade humana. Aí Deus já não, aí o Espírito Santo já não está mais em você. Tá? Até você voltar novamente a essa comunhão através do arrependimento e dos outros sacramentos, principalmente da confissão. Tá? É importante a ajuda dos pais. Tudo aquilo que eu já falei. Ensine os seus filhos. Tá? Você que é pai, você que é mãe, gente, você tem que dar fé, você tem que dar suporte ao seu filho. Tá? Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Tá? Eu tive a graça de ter, minha mãe e também os meus avós. Gente, eu lembro do meu avô, todo dia 6 da tarde lá botar a aguinha dele lá para fazer a oração da Ave Maria. Eu lembro disso. Todas as vezes que ele saía, chegava, ele fazia a oração dele para sair, para chegar. Entendeu? Aquele quadro que você está vendo ali da Sagrada Família, do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, era do meu falecido avô, desse que eu estou falando. Isso ficou na minha mente. Eu conversava também com meu outro avô, pai do meu pai, sobre religião também. Meu avô era professor de Bíblia. Eu não tive a oportunidade de conversar muito com ele sobre isso, mas meu pai falava para mim. Ele ensinava a Bíblia. Eu imagino se hoje ele estivesse aí, as conversas que a gente ia ter. A minha avó era uma católica fervorosa. Fervorosa. Ia em procissão. Não tinha ônibus. Hoje tem ônibus na porta para mim. A minha avó não tinha ônibus, não. Ela ia a pé com a minha mãe. Então, gente, se você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que é avô, tio, não importa. Leve a fé para as crianças da sua família. Ah, meu filho hoje está na vida errada. Meu neto hoje está na vida errada. Meu sobrinho hoje está na vida errada. Porque você não deu Deus para ele. Eu duvido, se você der Deus para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, que ele vai para o lado errado. Eu não fui. Meu irmão não foi. Meus sobrinhos não vão. Só vão, a menos que depois que virarem adultos, aí a vida é deles. Mas enquanto estiver ali com a gente ali, não vai para a vida errada, não. Igual eu tô falando, minha sobrinha hoje com 12 anos é coroinha, é um orgulho para mim. Eu tenho a minha sobrinha e minha filhada, eu tenho orgulho, as pessoas ficam encantadas com ela. 12 aninhos lá, uma baixotinha lá, servindo na igreja, gente, isso é um orgulho para mim. Eu me emociono. Em vez dela estar procurando outras coisas do mundo aí, está lá, servindo a Deus na igreja. Mas por quê? Porque nós ensinamos.
Só vai pro lado errado, gente, quem quer. Se hoje você não dá Deus pro seu filho, se hoje... Tem uma frase, né, no caminhão que eu nunca esqueci. Eduque o seu filho antes que o traficante o faça. Eu nunca esqueci isso, eu vi no letreiro de um caminhão. Eduque o seu filho antes que o traficante o faça. Mas não é educar só lá também, para ser uma boa pessoa, honesto, também isso. Mas educar na fé. Eduque na fé. E para ser pessoa honesta, pessoa de bem. Mas se for uma pessoa de Deus, meu amigo, vai ser honesto, vai ser uma pessoa boa. Então, faça antes que o traficante o faça. Seja homem, seja mulher. Antes que a prostituta faça, antes que outra coisa faça. É a pregação que o Padre Léo também falava com a gente. É aquela pregação que ele fala. Né? Faça a sua parte. Né? Faça a sua parte. Para que depois você não reclame. Né? Depois vai chorar. Depois que já perdeu a mão, já perdeu. Aí esquece. Se não começar ali, meu filho, quando é pequeno, não deu Deus para a pessoa, depois aí não adianta mais. Depois que perder a mão, já era. Depois que já está lá no lado errado, meu amigo, aí só Deus mesmo para poder mudar. Mas enquanto está ali com você, faça a sua parte. Tenha consciência tranquila. Eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Se de hoje para amanhã seguir o caminho errado, aí é problema da pessoa. Mas eu fiz a minha parte como pai, como mãe, como padrinho, como avô, como avó, como tio, como tia. Aqueles que estão perto de você. Mas se não quer, aí é problema da pessoa. Tá? Este também é o papel do padrinho e da madrinha. Tá vendo? Acabei de dizer. Então isso não é enfeite. Não é para enfeitar a igreja. Padrinho, padrinho, não é para enfeitar. Né? Tem gente que bota ali 3, 4, 5 padrinho, madrinho. Não é para isso. Tá? Outra coisa, matrimônio não tem padrinho, é testemunho. Padrinho e madrinha, batismo e crisma. É um casal. Geralmente é um casal. Não é? Então, escolha padrinhos e madrinhas fiéis a Deus e à igreja. Tanto que a igreja exige para padrinho e para madrinha que sejam pessoas de fé e pessoas na caminhada de Deus. Se não tiver na sua família, procure até fora da família. Não importa. Que fique com raiva. Tem gente que fica com raiva. Problema. Entendeu? Mas você não vai escolher qualquer pessoa para ser seu padrinho e sua madrinha. Escolha pessoas de fé que estejam vivendo de acordo com a lei de Deus. Entendeu? Então, esse é o papel do padrinho e da madrinha, que devem ser cristãos firmes. Olha aí, cristãos. Se é de outra religião, esquece. Não, isso não é discriminação, gente. Isso não tem nada a ver com discriminação. Como que você vai trazer para ser padrinho e madrinha uma pessoa que é de outra religião? Isso não tem cabimento. Claro que não, por isso que a igreja diz, para ser padrinho, para ser madrinha, tem que ser católico. Católico praticante, não é católico de boca, de BGE. Católico praticante. Se não é católico, não pode ser padrinho, nem de batismo, nem de Cristo. Tá? Cristãos firmes, capazes e prontos a ajudar o novo batizado, criança ou adulto também tem que ter padrinho e madrinha, né, em sua caminhada na vida cristã. Isso está no Código de Direito Canônico da Igreja, nos parágrafos 872, 874. Então, não fiquem com raiva da gente. A culpa não é nossa. Tem gente que às vezes fica com raiva. Ah, não me chamou para ser padrinho e madrinha. Mas você não pode ser meu padrinho e minha madrinha. Eu amo você. Às vezes é meu tio, é pessoas queridas. Mas você não pode. Mas explique. Ó, você não pode por isso. Primeiro, que você não é católico. Segundo, que você não é... você não está vivendo de acordo com a lei de Deus. Com todo o amor do mundo. Entendeu? Então tem algumas regras para ser padrinho e para ser madrinha. Quer ser meu padrinho, quer ser minha madrinha? Seja católico. Vem para a igreja. Ajeita a sua vida. Aí sim, aí você pode ser meu padrinho e minha madrinha. Não é casado na igreja? Vai casar. O que te impede de casar na igreja? Entendeu? Ah, eu sou de outra religião. O que você está esperando para vir para a igreja? Vem para a igreja. Você não quer ser meu padrinho? Entendeu? Então venha para a igreja. Aí você pode ser meu padrinho. Entendeu? A tarefa do padrinho e da madrinha é uma verdadeira função eclesial. O que é isso?
trazer para a igreja. Igual se você não é da igreja, você vai trazer para a igreja como? Como é que você vai trazer seu filho para a igreja se você não vai na igreja? Como é que você vai trazer seu filho para a missa se você não vai na missa? Ah, meu filho tem que ir à missa todo domingo, mas você não vai. Eduque pelo exemplo. Gente, se você é pai, se você é mãe, como é que você vai falar para o seu filho não beber se você bebe? Para o seu filho não fumar se você fuma? Para o seu filho não usar droga se você usa? O maior exemplo para o filho é você. Para o afilhado é você. Entenda isso. A comunidade eclesial, ou seja, a igreja inteira, tem uma parcela de responsabilidade no desenvolvimento e na conservação da graça recebida no batismo, ou seja, na fé da pessoa. Então, gente, o batismo não é um evento social, é uma pena que as pessoas acham que os 7 sacramentos são um evento social. Não estou falando só do batismo, não, mas aqui nós estamos falando de batismo. O casamento, então, é pior ainda. Quando eu for chegar no casamento, aí que eu vou falar coisa aqui que eu tenho certeza que tem gente que não vai gostar. É um desfile de moda. Casamento hoje é desfile de moda. Os outros sacramentos é desfile de moda. Tem gente mais preocupada com a roupa que vai usar do que com o sacramento. Gente, teve uma vez no sacramento do crisma, né, que a gente comprava a roupa, né, a camisa do crisma de fora. E não tinha chegado a camisa ainda. Tinha pessoas, gente, quando é que vai chegar a minha camisa? Como é que eu vou ser crismado sem a minha... Gente, se não chegar a camisa do crisma, a gente bota outra camisa. Você não pode receber pelado. Você não pode receber de qualquer jeito, com a camisa rasgada. Mas, gente, o mais importante é você receber o sacramento. Se não chegou a roupa, a gente bota outra. Mas o importante é você receber o sacramento. Uma vez eu discuti com uma pessoa que eu gosto bastante da minha família, porque estava preocupado o que ia usar no casamento. O que eu vou usar no casamento? Meu amigo, o mais importante é receber o sacramento. O mais importante é o noivo e a noiva. Você é padrinho, você é testemunha lá do casamento, mas você não é o mais importante, não. O mais importante é a noiva e o noivo. Ah, qual terno que eu vou usar? Meu amigo, se não tiver terno, você vai de outro jeito. Claro, né? Se puder botar um terno, ótimo, mas se não tiver terno, a gente vai de outro jeito. Mas, gente, o sacramento não é desfile de moda. Não é evento social. É uma coisa sobrenatural. É Deus que está operando ali. Eu não me importo com a roupa, não. Eu não vou receber de qualquer jeito. A igreja insiste nisso, claro. Você não vai receber de qualquer jeito, né? Com certeza tem que estar bonitinho aquilo ali. Mas se não deu para chegar a roupa do sacramento, eu vou de outra roupa, não importa. Eu não vou receber de qualquer jeito. Mas eu quero é receber a graça de Deus. Para mim o mais importante é isso. É receber o sacramento, não, né? É os frutos, é aquilo que é a graça de Deus que eu quero. A roupa para mim não interessa. Entendeu? Então tem gente mais preocupada. Ah, tem que organizar o buffet, né? A festa. Isso é importante? É importante. Não é pecado nenhum você fazer. Não tem importância, pode fazer. Mas se preocupe primeiro em receber o sacramento. A graça de Deus. Depois que eu recebi o sacramento, aí sim, aí eu vou comemorar. Aí vale a pena comemorar. Mas primeiro eu quero receber a graça de Deus. Não importa de que jeito eu vou receber. Eu quero receber. Entendeu? Então isso se preocupe com isso. É uma graça. Por isso que o sacramento não dá fruto. Ah, eu recebi o batismo, eu recebi a Eucaristia, eu recebi o crisma, a minha vida não mudou. Claro, você recebeu de qualquer jeito, só para dizer que recebeu. Você não estava nem aí, o seu padrinho não estava nem aí, a sua família não estava nem aí. Você recebeu o sacramento? Recebeu, mas os frutos foram zero. Porque aí depende de você. Agora depende de mim. Eu recebi o sacramento, agora depende de mim. Agora eu vou continuar. Não é para mim receber o sacramento e acabou e sumo da igreja. Né? Como já falei aqui 1 milhão de vezes. Não, agora eu vou continuar na igreja. Agora eu vou continuar dando testemunho daquilo que eu recebi. Eu lembro até hoje de quando eu fiz. Eu não lembro do meu batismo que eu era criança. Graças a Deus fui batizado criança. Mas eu lembro da minha primeira comunhão, eu lembro do dia que eu fui crismado. Tem gente que nem lembra. A sua primeira comunhão, o dia que foi crismado, nem lembra. Esse é o parágrafo 1255. 1256. Quem pode batizar?
Isso é importante. Parágrafo 1256. Quem pode batizar? Vamos ver o que o catecismo ensina? Depois a gente comenta. São ministros ordinários do batismo, o bispo e o presbítero, tá? Presta atenção, vou ler bem devagar. São ministros é aquele que ministra, tá? Aquele que celebra, ok? Ordinários, ou seja, os principais, tá? Do batismo, o bispo e o presbítero. Quem é o presbítero? É o padre. Então, gente, quem que tem que batizar uma pessoa? É o bispo e o padre. Entendeu? Essa é a regra. Entendeu? Tem as exceções, mas a regra é essa. Tá? Então, o ministro é o bispo e o presbítero. Ok? Na igreja latina, ou seja, na nossa, no Ocidente, na América Latina, ok? Também o diácono. Então, o diácono também pode batizar. Se não tem bispo e não tem padre, o diácono pode ministrar o sacramento do batismo. Não é errado. Tá bom? Então, bispo, padre e diácono podem ministrar o sacramento do batismo, ok? Em caso de necessidade, presta atenção, em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, ok? Que tenha a intenção exigida, pode batizar. Qual é esse caso? O Código de Direito Canônico diz, em perigo de morte. Tá? O Código de Direito Canônico da Igreja, no cânon 861, ele diz isso. Em perigo de morte, se uma pessoa está morrendo, ela não é batizada, aí não dá tempo de chamar o padre, ou o diácono, ou o bispo, qualquer pessoa pode batizar, até eu, até você. Por isso que você tem que saber como batizar. Às vezes pode acontecer. Eu conheço várias pessoas na minha família que não são batizadas. Crianças. Adultos não sei. Entendeu? Então você deve saber como que se batiza, porque em perigo de morte até você pode batizar. Em perigo de morte. Se não está morrendo, aí tem que ser o diácono, padre ou bispo. Ok? Deu para entender? Utilizando a forma batismal trinitária, ou seja, em nome da Santíssima Trindade. Então, você derrama a água 3 vezes na cabeça da pessoa, seja adulto, seja criança, e fala: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Está batizado. Em nome da Santíssima Trindade. Isso está lá em Mateus 28, 19. Jesus mandou: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que a igreja analisa se alguns batismos são válidos em algumas igrejas. Por quê? Tem gente que batiza em nome de Jesus. O batismo não é em nome de Jesus, é em nome da Trindade. Então, de novo, 3 vezes água na cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em perigo de morte. Não vai sair batizando todo mundo aí não, pelo amor de Deus. Achar que você tem poder de sair batizando todo mundo. Não. O ministro que tem que batizar é o padre e o diácono e o bispo. Você só vai batizar em perigo de morte. Se Deus quiser, não vai precisar. Em nome de Jesus, não vai precisar, batizar ninguém, da nossa família em perigo de morte. Então, gente, leve para o sacerdote, para o diácono. Ok? A intenção requerida é querer fazer o que a igreja faz quando batiza. A igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus. Ou seja, Deus quer que a gente batize todo mundo. Deus quer que todo mundo seja batizado. Então Deus não quer que morra ninguém sem batismo. Tá? Então por isso que a igreja autoriza um leigo batizar alguém em perigo de morte. Só nesse caso. Ok? E na necessidade do batismo para a nossa salvação. Então, gente,
o batismo, ele é necessário para a nossa salvação, tá? Isso a igreja não está inventando, não, ok? Está lá em Mateus 16:16, ok? E também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. João capítulo 3, versículo 5. Depois você anote esses textos aí. Mateus 28, 19 e 20. É o texto que eu já falei. Então, vou repetir. Mateus 28, 19 a 20. Marcos 16, 16. João 3, versículo 5. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ok? E para quem tem o Código de Direito Canônico, pode depois ver aí os cânons, não é? 861 do Código de Direito Canônico, tá bom? Onde fala, não é? O cânon também 677, tá? Também fala sobre essa questão de quem é que pode batizar, ok? Então, o batismo, ele é necessário para a salvação, ok? Se a pessoa morre sem batismo, aí nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre isso, tá? A necessidade do batismo. Aí eu vou explicar, né, o que acontece com uma pessoa que morre sem o batismo, tá? Então, na próxima aula, nós vamos estudar. Porque muita gente pergunta, e se uma pessoa morre sem batismo, já que o batismo ele é necessário para a salvação? Mas e se uma pessoa morre sem batismo, o que acontece? Tá? Existe o limbo? Eu já vou até adiantar aqui para você, já estamos aí no final. Tá? O limbo não é dogma de fé. Tem gente aí falando que o limbo, né, a igreja ensina sobre isso. A igreja não fala sobre limbo. O que é o limbo? Desculpa. O limbo se acreditava antigamente que existia um lugar onde não era céu nem inferno, era um lugar neutro, onde iam aquelas pessoas que não eram batizadas, por exemplo. Porque Jesus falou, né, quem crer e for batizado será salvo, ou seja, vai para o céu. Então aquele que morre sem batismo, para onde vai? Então antigamente se achava que ia para o limbo, um lugar que não era nem céu, nem inferno, nem purgatório. Mas isso não é dogma de fé, a igreja nunca proclamou isso como verdade de fé, e hoje ela diz que o limbo não existe. Só existe mesmo céu, inferno e purgatório. Mas e a pessoa que morre sem o batismo? Aí nós vamos falar na próxima aula, né? É um assunto delicado, polêmico, né? Então eu vou deixar para a próxima aula, mas é por isso, gente, que eu quero colocar aqui mais uma vez para encerrar. Não deixe ninguém morrer sem o batismo. Se está com saúde, leve para a igreja. Pelo amor de Deus, se você conhece alguém, prepare essa pessoa, se é criança, se é adulto. Pode ter 100 anos, pode ir lá batizar. Se não está em perigo de morte, tem que levar para a igreja. Se está em perigo de morte, até você pode batizar. Não deixe de batizar A, B ou C, gente. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu posso estar aqui agora, posso morrer amanhã, mas eu sou batizado, graças a Deus. Aí Jesus já sabe o que vai fazer comigo. Então, gente, pelo amor de Deus, né, se você tem filhos, netos, sobrinhos que ainda não são batizados, eu tenho na minha família, eu morro de preocupação. Eu tenho preocupação com essas pessoas, mas o que a gente vai fazer? Não pode batizar na mar. Eu não posso pegar a criança lá e batizar na mar. Não posso fazer isso. Pelo amor de Deus, se você é católico, leve para batizar o mais rápido possível. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.